Bom dia. Como vocês estão? Estão bem? Nesse belo dia de sol, não é? Nesta bela manhã, pós-carnaval. Uns mais cansados, outros bem descansados, não é? Mas muito bom estar com vocês nesse retorno de férias. Para alguns, para outros não, estávamos por aqui, né? Durante este tempo fazendo o trabalho. E este evangelho de hoje, ele já foi comentado na semana passada. Vocês estão lembrados? Quem estava aqui a semana passada? A maioria, né? Eu também estava. E Paulo Robson, na ocasião, falava exatamente este capítulo. Então, às vezes, nós podemos pensar assim, né? Poxa, o mesmo capítulo, 2 vezes, vai repetir-se aquilo que já foi comentado, né? Vocês acreditam que vai acontecer dessa forma? Por que não? Porque são pessoas diferentes, porque são indivíduos diferentes, em processos de compreensão da vida e do próprio evangelho de forma diferente. Portanto, nós poderíamos ter o ano inteiro um único capítulo com facilitadores diferentes, que automaticamente o conteúdo seria sempre renovado. Até porque a cada dia nós somos diferentes, né? Dormimos ontem uma pessoa, acordamos hoje uma outra. Nem que seja naquele momento que nós acordamos que o cabelo está desarrumado, e aí nós nos olhamos e dizemos assim, esta não sou? Ah, vocês estão rindo porque vocês fazem isso, né? Que beleza. É por este motivo que eu não crio cabelo. Porque acabou a confusão. Eu durmo e acordo do mesmo jeito. Exceto quando vem fazer um trabalho que a gente puxa uma franja para dar um layout diferente, mas o resto tá tudo igual. Gente, nós vamos trabalhar novamente o capítulo 7, que tem um títulozinho que eu gostaria que vocês me dissessem qual o título deste capítulo. Bem-aventurados. Você leu, Cissa? Para eles? Não, né? Não vão poder nem pescar. Bem-aventurados os pobres. Os pobres de quê? De espírito? Em espírito? Ou pelo espírito? Só muda as preposições, né? Mas o capítulo, ele na íntegra, né, quando antes de ter sido modificado pelas diversas traduções, seria bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E é o que nós vamos refletir sobre, até nos apropriando do que Paulinho falou na semana passada. E eu me recordo que naquele momento em que ele começava a falar, ele disse que passaria um vídeo para nós assistirmos e que todo o seu trabalho seria desenvolvido a partir daquele vídeo. E o vídeo falava de quê? Das coisas simples. Começava falando, inclusive, que um dono de sítio queria colocar este sítio para vender, não foi? E aí convidou alguém para redigir o que seria o anúncio para a venda deste sítio. Após ouvir o que foi redigido com relação àquela propriedade em que ele iria se desfazer, ele desistiu de vender. Lembram-se por quê? Quem lembra? Eu lembro. Diga, meu amor. Com aquilo que ele possuía e não sabia. Exatamente. Era um local onde o sol brilhava todas as manhãs, os pássaros cantavam, a terra era boa para se plantar, enfim. Ele era feliz e não sabia, né? Ele vivia num pequeno paraíso, cercado de coisas simples,
e não havia se percebido disso. Precisou que um anúncio que seria publicado despertasse nele e ele pudesse perceber todo o encantamento que as coisas simples nos traz. E que muitas vezes, tão assoberbados pela vida, nós esquecemos de valorizar. Este capítulo trata exatamente disso. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E aí já começa aquela confusão, né, de tradução e de interpretação do que seria pobre de espírito. Não é isso? Me digam aí, que vocês devem usar esse termo. Ah, fulano é um pobre de espírito. Já usaram isso? Várias vezes, né? Quantas vezes? Quando nós dizemos isso, nós estamos querendo dizer o quê? Que fulano é um pobre de espírito. É um elogio? Às vezes ele não consegue perceber. O que mais? É um tolo, mesquinho, ignorante, não consegue enxergar ao seu redor. Ou seja, normalmente, e isso não é um equívoco nosso agora, nesse momento, não. Esse é um equívoco que vem de lá de trás. Porque na época em que Jesus falou e, na verdade, passou o sermão da montanha para todas as pessoas, num único dia, todas as bem-aventuranças, vocês lembram que existiam naquele público que assistia Jesus pessoas dos mais diversos níveis de compreensão da vida, de níveis sociais diferentes, de classes sociais diferentes, enfim. E existia uma diversidade muito grande, né? E lá também, entre os judeus também, quando se dizia que uma pessoa era pobre de espírito ou pelo espírito, também não era um elogio. Portanto, quando Jesus proferiu: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus, isso serviu de motivo de brincadeira. Ah, então o reino de Deus será para os ignorantes, para os sem conhecimento, para os tolos? Então, o reino de Deus só cabe para os tolos? Esta foi a interpretação equivocada. E de lá para cá, nós nos apropriamos muitas vezes, né, do mesmo termo. Quando nós queremos dizer que alguém é tolo, que alguém está cego, ou que alguém é desconhecedor das coisas, nós dizemos que ele é um pobre de espírito. Mas este termo é equivocado, tanto lá quanto cá. Porque o que Jesus quis dizer é que o reino de Deus, que não está lá quando nós desencarnarmos, nem no futuro, está aqui agora, está dentro de nós, será daquele que se faça simples. Simples. Esta é a proposta. E claro, simplicidade vai de encontro a uma outra coisa. É antagônica a quê? Simplicidade e humildade é antagônico a orgulho e vaidade, né? E desde aquele tempo o que nós tínhamos eram conhecedores da lei, doutores da lei, e o povo, né? Que sofria, que precisava que Jesus dissesse a eles: bem-aventurados os aflitos, vinde a mim, todos vós que andais aflitos, que eu vos aliviarei. Aquele povo sofrido, e muitas vezes não sofrido porque era pobre, não era sofrido porque não tinha condição financeira, era sofrido porque era dominado, porque tinha a sua propriedade pessoal, aquilo que possuía de si mesmo, muitas vezes dominado pela força, né? Daí aquele termo também, né, que nós falamos na semana que tratamos do Cristo Consolador, daquela coisa da... Como foi, gente? Do fardo, né? Do fardo que era leve. Pois bem, o fardo de todos nós muitas vezes pesa, não é? Pesa, porque a vida acaba nos cobrando tributos das escolhas que nós fizemos. Então, quando Jesus nos propôs:
Bem-aventurados ou felizes aqueles que sejam pobres de espíritos, ele nos convidava à simplicidade. E nesta leitura que Cecília fez agora pela manhã, ele mais uma vez reforça esta questão. Quando ele diz assim: quando fordes convidados a uma festa, a um evento ou a qualquer lugar, procure o último lugar. Por quê? Entre os convidados, pode haver alguém que seja mais caro afetuosamente ao dono do evento e você muitas vezes sentou na primeira fileira e nós aí vamos ter que ser convidados a nos retirar para que aquele convidado ilustre possa se assentar nos primeiros lugares. Procure os últimos lugares, a fim de que, sendo você importante para quem lhe convidou, ele diga: venha, meu amigo, venha aqui, sente-se mais próximos de nós. Vocês conseguem observar que mesmo inconscientemente nós fazemos isso o tempo todo? Talvez sem nos darmos conta. Aqui no salão, por exemplo, quais são as primeiras cadeiras? Você está rindo que você já percebeu o que eu ia dizer, né? Quais são as primeiras cadeiras que são ocupadas aqui logo cedo? As últimas. A gente fica olhando aqui, né, Cissa? Mas, menino, o pessoal não senta na frente de jeito nenhum. Por que será? De forma nenhuma. Porque diz que quem senta na frente paga a conta, eu pago o mico, né? Não, não é sempre. Né? Então, muitas vezes, isso é inconsciente, né? Nós temos inconsciente essa coisa: não, eu não vou sentar na frente, sem nos percebermos de que muitas vezes é até em função dessas experiências anteriores que nós já tivemos e até levando em consideração e ao pé da letra esta colocação e essa historinha que Jesus nos conta, que todo o tempo ele faz isso, né? Se apropria de uma história e nos auxilia a entender a vida. Mas existe algo tão importante quanto não sentar à frente, né? E ele ainda diz que aqueles que se exaltam será rebaixado, e aqueles que se rebaixam serão exaltados. Ou seja, novamente ele fala da simplicidade. Novamente ele nos chama a atenção de que sermos simples é o que vai caracterizar a possibilidade do reino de Deus estar em nós. Porque quando somos simples, não somos detentores de verdades absolutas, não é? Não nos fechamos ao conhecimento nem ao novo. E aí eu faço uma parte aqui agora para fazer, né, uma comparação. Este salão está lindo. Vocês viram como está esse salão? Vocês sentadinhos aí conseguiram ver? Viram? Tem certeza? Levanta aí e olha para trás. Faz favor. Olha que beleza, que coisa linda está esse salão. Pois é, este salão visto daqui por nós três e mais algumas pessoas aqui próximas, mais uma quantidade boa de pessoas próximas, está perfeito. E hoje, eu dizia lá fora com a pessoa, o evangelho ele sempre é especial, mas hoje ele está diferente. Sabe por quê? Porque hoje começam as atividades da ULI. E nós já temos aqui presentes no salão coordenadores, instrutores, alunos, colaboradores e vocês juntos. Vocês que vêm assistir o evangelho. E estas pessoas que estão fazendo a ULI, eles são a prova cabal do que este evangelho está propondo. Porque muitas destas pessoas têm um conhecimento acadêmico superior a muitos daqueles que estão dando a aula. Mas estão ali, sabe por quê? Porque estão abertos a conhecer algo que ele não domina. Porque ele é simples. Porque ele sabe que tem assuntos que ele não detém o conhecimento. Esta é a proposta que Jesus faz neste evangelho. Oi? Vou interromper. Sim.
Porque a gente tem que ver, tem pessoas aí do lado de fora pedindo com urgência, que tem 2 carros, um Escort Prata NYH 2272, um EcoSport NYH 2272, eles vão derrubar um muro. E tem um outro também, um Fiesta branco, de Sergipe, Aracaju, 1053. Por favor, providenciem tirar para a gente não ter maiores problemas. Muito obrigada. Desculpe, Nil. Eu até esqueci. Já foram, gente? Para não ter... Pois bem, retomando, estas pessoas são a prova de que o conhecimento, ele é renovável, né? E que nós não devemos nos apropriar do conhecimento acadêmico como algo concreto para levarmos na nossa vida. Fundamental porque nos apropria para uma percepção maior. Mas nós precisamos estar abertos, abertos para o conhecimento e verdades que nós ainda não somos detentores destas verdades. Conseguem perceber? Porque eu fiz esse parêntese e aí agora eu vou abusar. Vou abusar porque são tímidos. Vou pedir aí ao pessoal da ULI para levantar, por favor, para as pessoas conhecerem vocês. Que coisa linda assim, só para isso. Muito bem, podem sentar. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem procurá-los, que eles poderão ajudá-los. Gostaram agora? Sim, porque muito será pedido a quem muito foi oferecido, não é verdade? Então, se nós temos o conhecimento, se nós já nos apropriamos das verdades imortais do Cristo, nosso papel é transmitir. Portanto, quando vocês precisarem, pode procurar a turma aí da ULI, que eles estão aptos a dar-lhes, quando nada, um sorriso e dizer assim, vamos fazer o curso básico. Quando nada, no mínimo. Pois bem, retornando ao nosso capítulo, a simplicidade, como disse Paulo Robson a semana passada, está nas coisas menores, né? Quantas vezes nós esquecemos de olhar no nosso entorno e ver o sol brilhando, e ver flores, e ver pássaros, e ver pequenos seres da criação, porque nós temos pressa. Nós não temos pressa? O tempo todo correndo para cá e para lá, porque eu tenho pressa, porque eu tenho pressa, porque eu tenho pressa. E nos esquecemos de sermos e de verificarmos as coisas simples da vida. Porque ainda neste mesmo capítulo, Jesus nos faz uma proposta muito capciosa. Vejam se vocês se lembram. Questionam a ele de quem será o reino de Deus. Quem seriam estes pobres pelo Espírito que herdariam o reino de Deus na terra? Porque a proposta não é o reino de Deus no além, após esta vida, não. A proposta é o reino de Deus aqui na terra. É ser feliz, é ser bem-aventurado aqui e agora. E aí Jesus, mestre, quem serão estes herdeiros? Qual foi a resposta capciosa do danado? Todo aquele que seja igual a uma criança. Danação. Porque eu já esqueci o que é ser criança há um tempinho, porque eu já estou com alguns 21 por aí afora. Então, o que é ser criança? Pensem aí. Ser puro. O que é ser puro? Não ter maldade. O que mais? Lembrem-se aí, gente. Não tem muito tempo que vocês deixaram de ser criança, não. Tem ali, foi ali a semana passada. Coisa rápida. Não tem raiva. São sinceros. São espontâneos. O que mais são?
são alegres. Que mais são? São verdadeiros. Ainda não se permitiram contaminar pelo ressentimento, pela mágoa. Observem, a criança tem um aborrecimento aqui com alguém. Piscar de olhos, passou. Aquela pessoa que ofendeu, ele já está abraçando. E nós perdemos isso no caminhar das nossas vidas. Aquela pessoa que me magoou, eu quero longe de mim. Eu não quero mal a ela, não. Mas perto de mim, eu não quero. Porque nós deixamos de ser simples. Porque muitas vezes nós nos colocamos num pedestal em que o outro não pode chegar próximo a mim. Imagine me ofender. Imagine me magoar. E eu me ressinto. Esse ressentir, que parte do meu orgulho de ser alguém especial, é que faz com que eu deixe de ser semelhante a uma criança. Porque a criança não faz isso. E quando uma criança, por algum motivo, tem um tipo de ação dessa, pode ir buscar que tem um adulto por trás da história. Não é ele. Porque, às vezes, achando que estamos educando, nós dizemos aos nossos filhos: ah, fulano fez isso? Não fale mais com ele, não. Fulano fez isso? Bateu em você? Bata nele. Não fazemos? Quando o menino é rapazinho, né, não pode apanhar. Pode? Filho pode chegar da escola apanhado? Não pode. Ah, se lhe bateram, bata também. Se fizerem uma coisa com você, faça ele igual. Não, não. A criança é quem faz a ação correta. Nós, ao longo das nossas caminhadas, fomos endurecendo esta simplicidade. Fomos nos permitindo. Aí nós dizemos assim, para tirar o problema do nosso ombro: não, não fui eu, não, foi a vida, né? Não fui eu quem quis ser assim, foi a vida que me transformou. Mas a vida que me transformou não foram as escolhas que eu fiz? Portanto, ainda assim, a responsabilidade cabe a mim, não cabe ao outro, né? Minha mãe costuma dizer que o feio fica para quem faz, não para quem recebe. Quem tem que se envergonhar é quem fez e não quem recebeu. Se a gente começa a pensar desta forma, e não é fácil, nós vamos começar a entender muitas das ações que os outros fazem com relação a nós e que nós nos ressentimos. O que é ressentimento? Algo que se repete, não é isso? Então, já aconteceu e está se repetindo. Então, o que nós devemos fazer, e não é fácil, não digo a vocês que seja algo fácil que eu consiga fazer em completo, é buscar perceber o que é ser simples. E aí, nesse sentido, no livro Psicologia do Evangelho, Adenauer chama a atenção para uma coisa importante. O que é ser simples? É estar aberto para o novo. É estar aberto para novas possibilidades de aprendizado, de percepção. Ora, hoje eu penso assim, mas este conteúdo que eu estou me apropriando está me delineando uma outra perspectiva. Por que não tentar por uma outra perspectiva? Por que ficar com a síndrome de Gabriela? Que é a síndrome de Gabriela, que a maioria de nós tem. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim, né? Não, eu não nasci assim. Quando fui criada eu era simples, com tantas possibilidades, com tantos sonhos, tantas perspectivas. E ao longo da minha caminhada, das escolhas que eu fiz, eu fui me perdendo da simplicidade inicial. O que eu preciso fazer? Me permitir voltar a ser simples,
né? Voltar a ser simples de que forma? Olha, eu estou assim, não estou? Eu posso estar melhor? Posso. A cada dia eu posso estar melhor. Quer ver um exemplo? Hoje é um dia dedicado a quem? Às mulheres, né? Tem dia dedicado aos homens? Não? Tem? Ah, vocês são melhores. Para vocês é todo dia e nós só temos um, é isso? Ah, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês que têm todos os dias do ano comemorados e nós temos apenas um, que é 8 de março. Nós não somos, viu? Nós estamos. Ah, esta é boa notícia. Aqueles que hoje estão homens já foram mulheres. E aquelas que estão mulheres já foram homens. Tendo ciência disso, acaba a guerra dos sexos. Acaba a competição. Porque se eu vou de encontro ao outro, eu estou indo de encontro a mim mesmo. Né? Então, hoje eu achei interessante porque a Globo se preocupou em fazer uma programação inteira hoje, né? Dedicado às mulheres. Mas dia das mulheres e dos homens não são todos os dias, não? Todos os dias. Mas já que definiram este dia, e é mundial, né? Não é o Brasil, né? É mundial. Vamos nos apropriar o seguinte: hoje não é Dia Internacional da Mulher. Hoje é Dia Internacional do Ser Humano. Do espírito encarnado e mesmo do desencarnado. Por quê? Aqueles que estão mulheres já foram homens, aqueles que foram homens já foram mulheres. O que nós precisamos nos apropriar é destas duas energias a fim de crescermos enquanto indivíduos, enquanto pessoas. E exercitar a simplicidade com aquele outro, né, que está conosco, que normalmente é do outro gênero, ou não, mas da outra energia oposta à minha. Exercitar a simplicidade começa aí, né? E é aí que começa a dificuldade, não é? Porque são pessoas opostas, pensamentos opostos, um diz que é A, o outro diz que é B. Aí volto novamente àquele vídeo que foi colocado por Paulo Robson, que nos chamava atenção e aquilo me chamou bastante atenção. Que muitas vezes aquilo que nós não valorizamos, outra pessoa consegue ver. Eu não consigo ver a simplicidade e as coisas boas que o outro que está ao meu lado tem, mas as outras pessoas conseguem. Então, a proposta daquele vídeo, que é uma proposta que ele fez e que eu volto a endossar, é nós começarmos a ver as outras pessoas com um olhar diferente. Não com o olhar daquilo que eu acho que ele deve ser, ou que ele deveria ser, mas como ele é. E de que forma eu posso contribuir, colaborar com este indivíduo para que ele seja diferente. Neste próprio capítulo do Evangelho, Jesus faz uma proposta e aí já não é mais ele. É a instrução dos espíritos. A missão do homem inteligente na Terra, qual vocês acham que é? A missão de vocês, que são inteligentes? É difundir o conhecimento? Também. Mas é difundir principalmente o quê? O amor. Não é essa a proposta de Jesus? E aí, a maioria dos autores, e Paulinho dizia no sábado que Gandhi, certa oportunidade, disse o seguinte: se todos os livros sagrados do mundo forem queimados e restar tão somente o Sermão da Montanha, aí nós temos um roteiro para a nossa felicidade. É verdade. Porque o Sermão da Montanha é uma proposta de vida. Não é uma proposta contida em livros, é uma proposta de vida. Eu vou me apropriar do conteúdo, da proposta que Jesus faz para viver. E viver em sociedade. Viver me relacionando. Viver me interrelacionando. E é fácil se relacionar?
Digam aí, é fácil relacionamentos? Por que não é fácil? Porque são pessoas e cada um querendo prevalecer. Não é verdade? A minha verdade. Eu penso assim. Esqueço que o outro também tem direito de pensar. Eu acho que tem que ser feito assim, mas esqueço que os outros também têm o direito de achar como deverão ser feitas as coisas. Então, os relacionamentos são difíceis porque nós nos apropriamos muito de nós mesmos e esquecemos de ouvir e de estar aberto às possibilidades dos outros. É algo fácil de fazermos? Não é algo fácil, porque nós não estamos vivenciando esta primeira experiência na matéria, né? Já tivemos outras experiências, já tivemos prazer em dominar as relações pela palavra, pela ação, já tivemos este prazer e hoje não é fácil. Vocês sabem como é que eu sou chamada lá em casa? Adivinhem. Não, adivinhem. O general. Vocês imaginam por quê, não é? Por que o general? Porque o general manda. E lá em casa tem que ser mais ou menos assim. Manda quem pode. Exatamente. Mas a última palavra é sempre do companheiro. Qual é a última palavra? Sim, senhora. Mais ou menos assim. Pois bem, não é fácil, não é? Você se desvestir de algo que você já foi adquirindo há muito tempo e se tornar alguém menos mandão. É difícil, não é fácil, mas a gente faz um esforço. Nós estamos nos esforçando justamente sermos diferentes. Porque do que adianta penetrar na doutrina se ela não penetra dentro de nós? O que adianta ler, estudar, falar o evangelho sem conseguir permitir que ele penetre em nós? Então o exercício é árduo, né? Mas é a missão do homem inteligente, né? Começar a levar de si para os outros. Esta é a nossa missão. Utilizar a nossa inteligência a serviço do outro, da forma que possa ser aproveitada. Então, o conhecimento que eu tenho de conteúdos científicos é bom, porque vai contribuir com que aquele outro indivíduo deseje adquirir também este conhecimento. O conhecimento que eu tenho da vida é bom, vai servir para ele como o quê? Como algo balizador para que ele também faça suas próprias caminhadas. Entretanto, as escolhas são pessoais e intransferíveis. Muitas vezes nós queremos viver a vida do outro e determinar como ele deve seguir, porque eu sei que isso é bom para você. Mas o outro também tem que saber se ele deseja aquilo para a sua construção. Então, quando nós nos deparamos com um capítulo como este, que é um capítulo que nos chama muito a reflexão. Aliás, todo o evangelho, ele é para que nós possamos refletir. O que Jesus falou no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças serão felizes todos aqueles que sejam pobres em espíritos, que sejam simples. Aqueles que choram serão consolados. Os puros de coração. O que é que os puros de coração serão, gente? Não me lembro, não. Desculpem, mas não me lembro. Aí tem os misericordiosos, enfim. O que é o Sermão da Montanha, se não um roteiro, né? Uma cartilha de caminhada. E eu gosto muito de pensar, e aí Rose contribuiu muito, eu vi ela dizendo assim, eu vou com o que eu estou indo. E aquela última música, a que antecedeu a música que via próxima prece, que é maravilhosa, né? A que antecedeu, que falava que uma criança, né? Uma criança, eu já não me lembro mais, não. A criança falou, né? Bom, pronto. O que é importante ser feliz? Amar como Jesus amou,
pensar como Jesus pensou, sorrir, né? Como Jesus sorriu e sentir como Jesus sentiu. Gente, essa música, eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Não precisa. Canta a música durante os 50 minutos e está tudo lindo, porque é isso, né? Existe um livro, e eu tenho ele, tenho o prazer de ter ele, que o livro tem o seguinte título: Em meu lugar, o que faria Jesus? Vocês conhecem esse livro? Pois é interessante. Eu não sei se ele ainda é publicado ou não, mas é um livro interessantíssimo, porque o autor ele faz o seguinte, ele coloca uma situação, essas que nós convivemos no nosso dia a dia. Por exemplo, vocês sinalizaram que vai colocar na vaga o carro de vocês, e aí vem uma pessoa, né, mais solidária, e estaciona primeiro para você procurar uma vaga melhor. Só por isso, solidária. Não, esta pessoa é uma pessoa solidária, porque ali adiante você vai encontrar uma vaga muito melhor do que aquela. Pois numa situação como esta, vocês se perguntem, no meu lugar, o que faria Jesus? Quando vocês estiverem, outra simples, banal, quando vocês estiverem na fila do supermercado, olha, dia de festa, que as filas são pequenas, que muitas vezes nós pegamos lá no fundo, e aí tem uma pessoa que você viu, que estava com o carro com 5 coisinhas. Essa vai ser rápida, foi por isso que eu fiquei atrás dela. Quando está chegando o próximo ao caixa, aí ela faz, pode vir. E aí você percebe que este pode vir são pelo menos, gente, aí de cima, 3 carrinhos super lotados e mais umas 5 cestas. Aí, vocês devem pensar, neste momento, em meu lugar, o que faria Jesus? Porque neste momento é um momento de respirar fundo. Respirar fundo e pensar o que fazer. Porque a primeira reação, ela não é boa conselheira. Portanto, pensem desta forma. Na nossa vida, de que forma eu posso fazer para ser simples? Simples não é necessariamente, e às vezes nós pensamos assim, a simplicidade e humildade está associada à pobreza, porque essa é a interpretação equivocada que se deu. Não, simples é não supervalorizar aquilo que é, nem aquilo que possui. Até porque nós só temos uma coisa que vamos levar, que são os nossos sentimentos e as nossas experiências. O resto vai ficar aí, para que outras pessoas se apropriem. E muitas vezes o que vai nos deixar muito angustiados na dimensão espiritual é porque aquilo que eu construí não está sendo devidamente valorizado pelos outros. Claro que não, porque a construção é minha, não é do outro. O outro constrói o que ele consegue fazer nas suas experiências. Bom, para que nós possamos concluir essa nossa conversa, relembrando o dia de hoje, que não é um dia especial para a mulher, mas é um dia onde as pessoas se voltam para a sensibilidade feminina. A minha proposta é que possamos ser todos, estando no gênero feminino ou não, nos apropriarmos da simplicidade da criança. Não falo da pureza, da falta de experiência, falo da simplicidade do não se magoar. E sabem por que nos ressentimos? Porque criamos muitas expectativas. É por isso que nos ressentimos e nos magoamos. Porque nós empenhamos naquele outro indivíduo algo que é além do que ele é capaz de dar. E quando ele mostra como ele é na realidade, ele é limitado como eu me decepciono. E com a decepção vem o ressentimento. Não é exatamente pelo que o outro fez, é porque ele não correspondeu ao que eu esperava
que ele fosse. Que a gente possa, nesse momento, refletir um pouquinho sobre as pessoas com quem nós compartilhamos a vida. Estas pessoas não são melhores do que eu, nem piores do que eu. São crianças que estão aprendendo, com as escolhas que fizeram na vida, a crescer. Que possamos crescer puros e simples. Porque humildade não é se humilhar. Humildade é não supervalorizar o que eu sou. E aí, naquele livro que eu não sei se vocês têm, mas se não tiverem, adquiram, que é o livro da sequência, que já foram publicados 2 e que está sendo publicado na sequência 1. Terceiro, que é aquele Jesus, o intérprete de Deus. No primeiro livro, que é o arquétipo humano, tem um capítulo que fala exatamente dos pobres pelo Espírito. E no finalzinho a proposta é que nós busquemos ser, fazer e sentir. Desta forma, sendo quem sou, sem querer valorizar quem sou, fazendo o que eu já sou capaz e hábil de fazer, eu sou capaz de sentir. Demais, um excelente final de semana para vocês. Muita paz e muito obrigada.